podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Vamos a recados importantes antes de começar o nosso episódio. Tem várias maneiras de você apoiar esse podcast. Você pode apoiar no nosso financiamento coletivo, que é no nosso Apoia-se, ou você pode apoiar comprando nossos produtos da nossa lojinha. São produtos exclusivos e, além de você ficar no estilo, você está ajudando o nosso podcast. O link para a lojinha e o link para o Apoia-se você se encontra na descrição desse episódio e no perfil de todas as nossas redes sociais, que é @sapajusta. E também é sempre bom lembrar que se você for comentar esse episódio, compartilhar nas redes sociais, marque lá o nosso perfil @sapajusta. Também comente aqui, se você estiver escutando pelo Spotify, deixe sua pergunta, comentário. Ajuda muito a gente a construir os próximos episódios. Esses dias eu me peguei pensando e perguntei para várias amigas minhas a seguinte pergunta: você já sabe olhar o rio por onde a vida passa? E para quem não pegou a referência de cara, eu tirei isso de um trecho da música da Ana Carolina, Pra Rua Me Levar. E no decorrer dos devaneios desse episódio, eu vou colocar alguns trechos das respostas que eu recebi. Amiga, respondendo sua pergunta, sem me precipitar, sem me presepar, sem me prejudicar. Ai, eu aprendi bosta nenhuma. Vivo tentando aprender. Acho que esse é o ponto, né? A gente tenta aprender todo dia. E a vida todo dia faz uma pegadinha. Mas é isso aí. É isso aí. Tô tentando aprender. Se eu falar que eu já sei, é uma grande prepotência da minha parte. Eu cismei com esse trecho em específico, mas acho que vale a gente voltar um pouquinho no comecinho da música. Que ela diz assim: não vou viver como alguém que só espera um novo amor. Há outras coisas no caminho aonde eu vou. Eu acho que esse trecho é muito interessante. Esse comecinho já começa impactante, porque é alguém que decide não viver apenas na espera de um novo amor. E quantas vezes já não vivemos assim? E quantas pessoas vivem assim, né? Mas convida a gente a explorar outras dimensões da vida. Eu acho muito interessante, principalmente porque a nossa sociedade é completamente voltada para relações amorosas. Nós somos viciadas em amar, né? Vamos ser sinceras, principalmente lésbicas, bis. A gente sabe que a gente tem o pezinho lá. Nós somos intensas por virtudes, sem julgamento de valor. Então, o fato da Ana Carolina, que faz muitas músicas extremamente apaixonadas, né? Que exagera, às vezes, você vai ver em outros trechos o quão tem de intenso ali nas suas emoções e que forma letras lindas, inclusive. Ela começar uma canção assim já me desperta reflexões profundas. Depois ela ainda continua canetada. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que eu não abro mão. Eu acho que, por consequência, quando a gente entende que não precisamos viver à espera de um novo amor, sempre nessa espera, vem uma apreciação pelas nossas experiências individuais, como andar sozinha e ter esses momentos que são exclusivamente nossos. É sobre o quanto tem de valor nesse autoconhecimento. Mas eu acho que também tem, assim, é com parcimônia, com discernimento, né? Porque eu não entendo esse trecho como uma forma de se isolar. Nós somos seres interdependentes, não importa o quanto o capitalismo queira nos convencer ao contrário. Mas é realmente sobre encontrar valor. É sobre encontrar valor no escuto no silêncio que há em mim e basta. Eu acho muito sensacional. E ela continua explodindo as minhas sensações em cada verso, até que a gente chega no trecho que inspirou esse episódio. Ela manda: já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim basta. Outro tempo começou para mim agora. Já dei um spoiler ali em cima, né? Mas o trecho que eu fiquei obcecada era isso. E aí, minhas amigas, quem estiver me ouvindo, você já sabe olhar o rio por onde a vida passa sem se precipitar e nem perder a hora, porque ainda tem esse complemento.
Esse trecho me tocou muito, eu fiquei escutando em repeat, eu fiquei escutando o tempo todo, fiquei obcecada, como se não fosse uma música que eu conhecesse há anos atrás. Mas eu me reconectei com ela, escutando recentemente. E fiquei pensando, será que eu já sei olhar o rio por onde a vida passa? E outras coisas que eu fiquei pensando, como que a Ana Carolina estava se sentindo quando ela entendeu que ela estava sabendo sim olhar o rio por onde a vida passa? Questões, né? Eu mandei essa pergunta para uma amiga minha que ela não conhecia a música e ela me perguntou assim, o que diabos isso significa? Bem, eu tenho a minha interpretação, mas talvez só a Ana Carolina vai poder responder exatamente o que significa. O que eu vou fazer aqui é o do meu entendimento. Mas o que eu achei mais interessante foi como essa pergunta ressoou de maneiras tão distintas em cada pessoa que eu perguntei. Amiga, eu acho que eu não sei onde a vida passa, sem me precipitar ou perder a hora. Inclusive, eu gostaria de saber. Eu diria se tem algo que eu definitivamente não sei. É como não me precipitar. E como não perder a hora. Eu sinto que eu sempre estou ou precipitada ou tarde demais. A minha interpretação é que saber olhar o rio vai além de ser apenas uma espectadora da sua própria vida. É ser participante da vida que a gente escolhe. É não ser plateia de uma vida que a gente, às vezes, nem escolheu. Significa abandonar esse papel de coadjuvante da nossa própria história, que muitas das vezes a gente se enxerga assim. Para mim, esse trecho fala sobre uma carga de maturidade. E eu me conecto porque é uma carga de maturidade que eu venho buscando há muito tempo. Talvez por caminhos distintos e sem entender completamente, sem entender a completude do que eu estava buscando. Mas como alguém que lida com extrema ansiedade, frequentemente eu me precipito e sinto que eu estou perdendo a hora. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono se essa percepção é real, né? A percepção nem sempre é o reflexo da realidade. Mas essa pressão da vida, essa pressão do tempo em que vivemos, né? Para tudo a gente tá velha, tem isso, né? Para tudo a gente tá velha, para tudo a gente tá atrasado, para tudo a gente tá perdendo a hora. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha que escolher bem rapidinho a carreira que ia ser o resto da minha vida. Imagina só você esperar um ano inteiro para decidir fazer vestibular depois. Não, não, não. Formou no terceiro ano, vai fazer vestibular, decide aí, você já tem que saber. Imagina se eu fosse fazer vestibular com 18, 19 anos e esperasse um ano. Eu ia estar velha demais. Agora, com 36, imagina mudar de carreira. Menor condição. Eu já perdi a hora. Afinal, se a expectativa de vida média das mulheres é 79 anos, eu tenho 36. Então, eu tenho aproximadamente 46 anos de vidas restantes, de acordo com essa média, porque eu posso viver até 98, igual a minha avó viveu. Mas eu tenho aproximadamente, dentro da média, mais 43 anos para ficar odiando esses caminhos que parecem definitivos. Ou tem uma outra máxima que a gente escuta muito, né? Ah, fulana se entendeu lésbica tarde demais. Tarde demais? O que isso significa? Tarde só existe no futuro. Tarde é só amanhã. Hoje ainda dá tempo demais. Dá tempo de sobra. E talvez o seu tarde seja apenas porque você está olhando por um referencial muito específico. Ou porque você escolheu um referencial específico para se basear. Quando eu tinha 18 para 19 anos, que foi que eu me entendi como lésbica, que como eu gostava de outras mulheres, mas eu conheci uma menina que elas tinham se entendido com 15. Acho que eu já falei aqui no episódio. Eu tenho uma amiga que foi com 30, eu tenho outra amiga que foi com 50. Não tem tarde para ser. A gente às vezes está só estando nas coisas, mas nunca é tarde. Isso me lembra que eu também levei essa pergunta para o grupo de Telegram. E a Josiane compartilhou que por muitos anos ela ficou na beira do rio, apenas observando a vida passar, porque era confortável. E quantas vezes a gente faz isso, né? Será que a gente não está fazendo isso agora? Em algumas partes da nossa vida?
Ficamos à margem com medo de nos lançar na correnteza, que pode ser até um riozinho, mas a gente às vezes enxerga como uma correnteza. Porque ali na segurança da margem, a gente não precisa arriscar. Mas a Josiane complementa lá no grupo, dizendo que em 2019 ela decidiu parar de apenas observar e começou a navegar. Isso mudou tudo. Ela comenta: parei de perder a hora de ser feliz e encontrei a mulher da minha vida. Bonito, né? Porque se a gente for parar para pensar, também precisa de agência para encontrar um amor. E não ficar esperando, não ficar à espera apenas de um novo amor. É bonito, né? O que eu tiro dessa reflexão é que às vezes a gente se acomoda em apenas observar. Observar e não olhar, né? A gente acha que está presente, que está ali é suficiente, mas sem estar presente realmente. Chega no momento que a gente precisa agir. Chega algum momento que é necessário movimento consciente para a gente sair dessa margem, para começar a nadar, para que a vida realmente aconteça. E a vida realmente aconteça de acordo com o que a gente deseja, de acordo com o que a gente sente. Por isso que eu acho que o meu entendimento de já sei olhar o rio por onde a vida passa é muito sobre ter agência na nossa vida. Mas a música, ela me traz essa ideia, de certa forma, equilibrada, de tomar o poder para si, mas com a aceitação de que algumas coisas vão sempre vão ficar sempre... preciso resolver isso ainda, né? A gente não resolve tudo. Então, não é ter certeza que eu já resolvi tudo. Somos complexos nos nossos processos pessoais de mudança e de amadurecimento. Olha, amiga, eu até já sei olhar o rio por onde a vida passa, sim. Mas eu me precipito, eu perco a hora, eu tento estar no controle às vezes. Mas aí a gente olha de novo e vê que não tem controle de nada e que às vezes a gente só tem que deixar o rio levar mesmo. Às vezes é deixar o rio levar, né? Isso, até voltando ao título da música, o que seria o ato de deixar a rua te levar? Espero que não seja só se entregar nos perigos da rua, nos perigos noturnos. Mas antes eu acreditava ou eu considerava que uma pessoa madura seria uma pessoa que tem controle de tudo. Ou ter pelo menos a sensação de ter controle de tudo. Lendo engano, né? Deixar a rua te levar a entender que a agência sobre a nossa vida é diferente de controle. A gente precisa permitir que coisas aconteçam, mas precisamos abrir mão de certos fluxos. A gente tem que vivenciar as experiências e crescer com elas. Menina, amanhã é meu aniversário. Vou fazer 41 anos. Eu, no alto dos meus 40, no auge da minha vida, me sentindo super bem, super poderosa, super foda. Achei que eu super sabia ver o rio por onde a vida passa, sem me precipitar nem perder a hora. Mas eu descobri que não. De repente, eu fui atingida, não sei nem pelo que te dizer, e eu fiquei completamente adolescente de novo. E eu acho que a gente tem momentos de sobriedade na vida que a gente consegue se centrar e ter essa observação tão precisa, mas quando a gente se apaixona, quando a gente é atingido pelo meteoro da paixão, a gente perde total a noção. E aí a gente se precipita, aí a gente perde a hora, a gente perde o trem, a gente perde a dignidade, a gente perde tudo. E é isso. A vida é assim. Eu amo. Esse áudio me fez pensar que talvez a Ana Carolina tenha feito essa música no seu breve momento de saber olhar o rio por onde a vida passa. Mas que a gente não tem isso constantemente. Que a gente pode achar que tá vendo e de repente, pá! A Dana também no grupo de Telegram escreveu uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Que isso é um treino constante. Quando a gente acha que sabe, vem a vida e nos dá um tapa. E esse tapa, ele é quase que inevitável. Porque a gente acha que está no controle, mas a vida é imprevisível. Talvez a gente não vai chegar nesse momento de plena certeza, de saber olhar e pronto. Não é uma coisa que se conquista de uma vez. É algo que a gente precisa treinar constantemente. Estamos sempre reaprendendo a navegar, porque a correnteza muda e as águas sobem, descem. Não é um mapa pré-definido. Você me perguntou se eu sei
olhar o rio por onde a vida passa, né? Sem me precipitar e nem perder a hora. Eu acho que sim. Eu acredito que eu sei, que eu já sei, que eu aprendi, que eu tô num ponto da minha vida em que eu sei sim olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Eu acho que o rio é uma metáfora comum, assim, né, para o tempo, para a nossa experiência humana, né? Aquele papo de nunca se entra no mesmo rio duas vezes, porque a água é outra, a gente é outra pessoa, né? Assim, então o rio como essa iconografia, né, de caminho, da passagem do tempo e das coisas que a gente experimenta, da vida em si. Então, eu acho que saber olhar o rio eu acho que é uma coisa que vem com a maturidade. E não estou falando de idade, estou falando de experiência mesmo, de maturidade, que vem com uma serenidade, com uma calma de conseguir olhar para a vida passando e conseguir esperar pelas coisas que a gente tem que viver e quer viver e precisa viver, sem entrar muito cedo nessa água, nesse fluxo e nem muito tarde, né? Depois que a coisa já passou, assim. É meio viajandão mesmo, mas, né, eu acredito que essa serenidade que eu tô falando, assim, que vem com a maturidade, de conseguir observar o passar do tempo e o passar da vida e saber que as coisas têm a sua hora de acontecer e a gente não precisa ter pressa e a gente nunca chega atrasado para um lugar, para uma situação, para uma relação, para uma pessoa que realmente tem que ser nossa, assim, que realmente tem que acontecer para a gente, né? Eu acho que a gente nunca chega atrasado para o que é verdadeiramente nosso. Maturidade. Talvez seja, depois de Rio, a palavra que eu mais falei nesse episódio. Mas é porque maturidade para mim sempre foi algo almejado como solução, junto com a paciência. Eu sonhava com a chegada da paciência, não aquela paciência passiva de esperar que as coisas aconteçam, mas essa paciência ativa de observar o tempo e saber que o momento certo de agir é esse, sem precipitação, mas também sem perder as oportunidades. Eu mudei para uma casa, vai fazer 2 anos, que tem pé de manga, acerola, muito sapacítio da minha parte. E ver árvore, agora eu vou parecer a maior tilelê de todas, apesar de não ser. Mas eu vou fazer uma metáfora que faz muito sentido para mim. É como uma fruta no pé, ela tem o seu tempo e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas há o momento certo de colher, antes que ela apodreça no galho. No caso do pé de manga aqui, é antes que caia na minha cabeça, ou que caia no chão, espatife e já não dá mais para comer essa manga. Eu sonho com uma paciência que eu ainda não tenho de não antecipar o tempo natural das coisas, das relações ou situações, mas também de não perder a hora, para que nada apodreça no galho. Eu acho que esses foram os devaneios que eu tive com essa música específica, com esse trecho. Eu acho que a música é até bem mais profunda e complexa do que os pequenos trechos que eu trouxe aqui. Então eu te pergunto, você já sabe olhar o rio por onde a vida passa? Talvez como eu, você ainda esteja aprendendo. E tudo bem, né? Porque nosso entendimento aqui é que é um processo contínuo. O importante é não ser apenas uma espectadora de sua vida e saber quanto que é a hora de entrar no rio, quanto que é a hora de observar o fluxo. Como é que a gente vai aprender isso? Aí já são outras questões. Eu espero que as nossas reflexões, os áudios e os comentários te deem algum insight aí. Você divida também com a gente. Que a gente possa nos entregar à vida sem pressa, mas sem perder a hora. E se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também está nessa busca de aprender a olhar para a sua própria vida. Obrigada por ouvir e até a próxima. E se vocês gostaram desse estilo, mandem ideias de música ou de trechos, que eu achei um formato bem interessante de gravar. Mas vamos à pergunta, né?
Eu gostaria de saber se você já sabe ver o rio por onde a vida passa, sem se precipitar e nem perder a hora. Ai, vai se fuder, Letícia. Claramente não, né? E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.